Tessalonicenses capítulo 3, verso 1 a 5. Eu ainda não estava de férias, né? Tava só no Monte Sinai ali conversando com o Senhor. Mas vamos continuar, né? Falta só o quê? Com essa de hoje, só 3 pregações. Então, nas próximas 3 semanas, a gente finaliza, né? Pregamos o ano inteiro, né? Nas cartas aos Tessalonicenses. Então, agora estamos na reta final, para a glória do Senhor, para que a gente possa aí, o ano que vem, já começar uma nova caminhada de amor à palavra do Senhor, né, de ouvir a palavra do Senhor e, acima de tudo, como a gente vai ver hoje nesses versos, também colocar em prática, né? Então, 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 1 a 5, nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhe ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eis a Tua palavra. Continue falando nos nossos corações. Fala agora por meio dessa passagem, Senhor. Abra o nosso entendimento, abra os olhos e os ouvidos do nosso coração para contemplarmos a Tua palavra. Fale aos nossos corações, Espírito Santo, de uma forma que só o Senhor pode fazer, que é indo no mais íntimo do nosso coração, transformando e gerando uma mudança verdadeira, Pai, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, apta, e é o Teu propósito que ela nos ensina, nos corrija, nos exorte, nos torne aptos para toda boa obra, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, último capítulo, né, da 2ª carta, e Paulo começa com esse finalmente, porque ele já está indo para de fato, os finalmente, né? Já está indo para vão ser mais o quê? Mais apenas essa breve oração e confiança, né, nos irmãos. Os próximos versos, semana que vem, ele vai falar talvez do principal problema da igreja, que tinha muita gente preguiçosa na igreja. A gente vai ver isso semana que vem. E aí ele já parte no domingo depois, no 2º domingo de dezembro, para as exortações finais, assim como ele fez na primeira carta. Então aqui, nesses versos 1 a 5, ele vai falar sobre motivos que a gente tem para orar, e ele vai demonstrar para os Tessalonicenses e para o Senhor a confiança que ele tem em Deus, né? Tanto a confiança de que eles vão ficar bem, quanto a confiança de que eles vão praticar tudo aquilo que ele ensinou. Mas ele começa pedindo oração, e a gente vê nessas cartas aos Tessalonicenses que Paulo sempre está orando, como ele vai fazer no verso 5, e ele sempre também está pedindo oração, né? Por exemplo, ele vai: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como aconteceu entre vocês. Primeira coisa que ele vai fazer é mais uma vez. Por que eu digo mais uma vez? Porque se você está acompanhando, ou quiser acompanhar, tem todas as pregações no YouTube, no meu canal, no Facebook, no Spotify ainda não coloquei todas. A preguiça está me pegando, ainda não. Tem que colocar lá, porque é mais fácil para ouvir os áudios, né? Mas na última pregação da primeira carta, que é a 24ª que tem lá no YouTube e no Facebook, que eu coloquei o título lá de exortações finais, ele pede oração no final da primeira carta. E ele pede oração especificamente, ele diz: por nós. Quem é esse nós? Lembrando, o nós aqui é Paulo, Timóteo e Silvano, que eram os 3, a equipe de Paulo que plantou a igreja de Tessalônica, e que nesse atual momento da caminhada, da jornada de Paulo teve inúmeros cooperadores, mas nesse atual momento da caminhada dele, os fiéis escudeiros que estavam com ele nessas viagens, era Timóteo e Silvano. Então ele pede oração pelos 3,
Por quê? Porque eles estavam, na altura em que ele escreve essa carta, ele estava plantando a igreja de Corinto. Então ele já estava plantando igreja, espalhando a pregação do evangelho por toda a Europa. Então ele pede oração, e naquela pregação, na 24ª da primeira carta, não vou entrar em muito detalhe, porque lá eu destrinchei bastante, eu lembro que eu falei com vocês que esse verso nos mostra, nos aponta, que toda obra missionária, vamos dizer assim, né, o que a gente hoje chama de obra missionária, de viagens missionárias, que são aqueles que vão aonde o evangelho ainda não é pregado, e eles vão para pregar o evangelho, toda obra missionária, ela começa e deve começar com oração. Mas também nós aprendemos esse verso, que a obra missionária, ela também se mantém através da oração. Então, ela começa com a oração, porque eu lembro que naquela pregação, novamente, a 24ª pregação da primeira carta, a última da primeira carta, eu mostrei para vocês, inclusive, ler Atos capítulo 13, se não me falha a memória, em que mostra o começo dessa obra, dessa vida missionária do apóstolo Paulo, em que ele estava numa igreja local em Antioquia, e o Espírito Santo, enquanto eles oravam e jejuavam, disse: separa Saulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho preparado. Então, e aí orando e impondo as mãos, diz o texto, eles enviaram eles. Então a vida missionária do apóstolo Paulo começou com oração, mas ao longo das suas cartas a gente vê constantemente ele pedindo oração para as igrejas, não só para a igreja de Tessalônica, mas para todas as igrejas. Por quê? Porque a obra missionária, ela começa com oração, mas ela também deve se manter com oração. Então nós devemos orar, fazendo a aplicação, não só para os nossos irmãos que são enviados, como novamente relembrando aqui, né, até de uma forma carinhosa, nosso irmão pastor Jefferson com a sua família estão indo agora dia 6, né, agora estão indo mesmo, dia 6 para a Espanha. Então não só devemos cobri-los em oração, né, a gente não quer ou não pode ir com ele, né? Eu não quero, pelo menos, eu quero ficar aqui no meu Brasilzinho aqui, né? Então, a gente pode ainda sim apoiar através do quê? Através das nossas orações. Então, sempre que de alguma forma você lembrar deles, ore por eles. Senhor, acabei de lembrar aqui, ainda que por um outro motivo, né? Lembre dele e você ore. E não só ele, mas como os demais irmãos nossos, bem como também esse ensinamento, ele tem aplicação também no que diz respeito ao que fazemos. Sempre que você for se encontrar com uma pessoa que ainda não conhece Jesus, sendo um amigo, ore antes. Senhor, eu vou encontrar com meu amigo, com fulano de tal, me dê uma oportunidade para poder anunciar Jesus para ele. Quando a gente vai para o GECEL, a gente deve orar também, porque não só são aqueles que viajam para outros países que estão fazendo obra missionária, nós também estamos, todo cristão é um missionário, irmãos. Tem um hino também, agora eu confesso que eu não lembro se é da harpa, tá? Mas eu conheço pelo canal do Três Palavrinhas no YouTube, né? Eu coloco às vezes lá pro Nicolas, tem uma musiquinha lá que é Eu Posso Ser o Missionáriozinho, quem já viu essa música? E falar de Cristo ao companheirinho. E aí ele fala da escola, né? E ele vai falando dos lugares onde ele vai, porque todo cristão é um missionário, irmãos. Todos nós somos um missionário. A única diferença que nós temos é qual o campo missionário. Do pastor Jefferson hoje é a Espanha. O seu pode ser o seu trabalho, pode ser o momento em que você está no GECEL, pode ser aquilo que talvez os irmãos ainda não conheçam, mas o PI ali, o momento que você está com um amigo comendo pizza, né, jogando um futebol. Até deixa eu aproveitar a oportunidade aqui. Tem um mês e pouquinho agora, que o pastor Anderson da igreja Ágape lá no Sion, ele montou um time de futebol, porque ele trabalha há muitos anos com isso, só que esse novo time agora é um time só de pastores. Então a gente agora tem na cidade o Pastores Futebol Clube, é um time de campo de só pastores mesmo, só pastor titular e auxiliar, não tem outros irmãos não. E qual que é o propósito? É claro que é um pessoal mais de idade, é master, né? E eu falta 3 anos para o master, mas eu tô lá, né? Na cota dos novos, né? Então a gente está lá e já fizemos 2 jogos, ganhamos os 2 para a glória de Deus, mas qual que é o propósito? O propósito é através do esporte evangelizar.
Porque à medida em que a gente, até tem uma lenda no meio da igreja evangélica, que você quer saber se o cara converteu mesmo, é jogar bola com ele, né? Tem essa lenda aí. Alguns são reprovados na hora que vai jogar bola. Então, é uma oportunidade para a gente ter uma unidade entre pastores e também para evangelizar. E os 2 jogos que já fizemos, já tivemos bons comentários e resultados de como que são pastores de várias igrejas diferentes, de como que em campo eles se respeitam. Então, são oportunidades. Eu estou usando isso como exemplo mais recente agora, só para mostrar que a gente é um missionário em todo momento que a gente vai, em todo lugar que a gente vai estar. Amém? Então todos somos missionários e devemos orar por isso, devemos orar para que o Senhor nos dê essa oportunidade. Olha o que ele diz: orem por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Irmãos, todo cristão, ele tem que desejar que a palavra do Senhor seja pregada cada vez mais. Uma das coisas mais marcantes e que talvez é mais odiada naqueles que não são evangélicos é como que os evangélicos querem que todo mundo se converta ao evangelho. E deixa eu dizer, é assim e tem que ser assim. Porque o desejo de todo cristão deve ser que o evangelho seja propagado, irmãos. Deve ser que ele seja pregado de todas as formas, em todas as oportunidades. Amém? Então, é claro que, irmãos, abre um parênteses aqui. Quem me conhece sabe que eu não sou daqueles, nem crente nem pastor, que força a barra. Amém? Eu não sou daqueles que força a barra. Certo? Então, não é todo momento que eu estou querendo pregar a Bíblia. Não, quem me conhece sabe que eu não faço isso. Vai ter momentos que eu vou em algum lugar e não vou nem falar que eu sou crente. O ponto não é você forçar a barra. O ponto é você estar constantemente orando. Por quê? Porque à medida em que você está orando e está consciente, Deus vai te dar oportunidade. O Espírito vai testificar de que talvez você vou dar outro exemplo bem prático aqui. Tu vai sair com um amigo para comer pizza e talvez naquela noite específica, o Espírito Santo vai te dar um impulso de que é para você pregar, talvez num assunto que vocês vão conversar sobre futebol, sobre série e tal, e não vão nem tocar em assunto de Bíblia. Não é pecado também, tá? Agora, você mantendo ali, sempre estando orando, talvez numa próxima vez, ele vai começar com um problema, um desabafo, e o Espírito vai testificar no seu coração: agora é o momento. E aí nesse momento tu vai estar preparado, porque tu estava orando já, amém? E porque na hora que a oportunidade apareceu, você não ficou com medo. Quantos de nós poderíamos testemunhar momentos em que não rolou o assunto, mas outros momentos que quase que a pessoa pediu desse jeito: ou prega para mim, e chama as diferença. Porque ela começa a contar o problema, ela começa a falar da vida dela e tal, e aí é a oportunidade. E aí nesse momento, tu ora ali pedindo a Deus ousadia e tu prega o evangelho. Amém? O importante, irmãos, é termos essa consciência de que somos missionários a todos os momentos. Amém? Somos missionários em todos os momentos e devemos aproveitar as oportunidades que nós queremos que o Senhor vai abrir. E aí ele diz, para que o evangelho se propague, e aí olha o que ele diz: como aconteceu entre vocês. Paulo diz, olha, lembra como que o evangelho chegou aí, a gente pregou o evangelho, e vocês creram, e o Espírito Santo transformou vocês, e vocês receberam, lembrando lá da primeira carta, no capítulo 2, ele fala no verso 3 do capítulo 2 da primeira carta, nós pregamos o evangelho para vocês, e vocês receberam como palavra de Deus, e ela tem transformado vocês. Agora Paulo ora assim: orem para que a gente pregue, para que o Senhor abra oportunidades, para que a gente tenha ousadia para pregar, para que frutos sejam produzidos, como aconteceu entre vocês. E aí eu volto a dizer, irmãos, é normal do cristão querer que mais pessoas se convertam, querer que o mesmo que aconteceu na sua vida aconteça na vida dos outros. Amém? Então, irmãos, porque, vamos lá, se eu acredito que Jesus é o único Senhor e Salvador e que a história que a Bíblia conta é a verdadeira história do mundo, então eu preciso desejar que mais pessoas creiam nesse evangelho, que o evangelho seja pregado e que mais pessoas se convertam. Amém? Que mais pessoas creem nesse evangelho e sejam transformadas como eu e você fomos. Amém? Devemos desejar isso. É do crente normal desejar que mais pessoas tenham a vida transformada. E aqui eu não estou falando só de moralidade, não. Fazia isso, parou de fazer, agora faz isso. Não, eu estou falando de coração. Você conhece o tipo de pessoa que você fala assim: fulano é tão bom, só falta Jesus na vida dele. Você já pensou assim?
Porque deixa eu dizer, não é só crente que é bonzinho, não, irmãos. A gente encontra inúmeras pessoas que não são cristãs, não creem no Evangelho, e são boas pessoas. E têm a vida correta, talvez é mais correta do que muitos de nós. Mas deixa eu dizer, a gente também tem um perigo de, quando encontra pessoas assim, acha que está tudo certo. Não, essa daí vai para o céu. E aí a gente esquece que a salvação não é por ser uma boa pessoa. Mas a gente acha que é assim. Então, até esse tipo de pessoas que a gente fala, não, fulano Irmãos, se ela morrer amanhã, vai para o inferno. Porque a gente não é salvo por ser uma boa pessoa. Por isso que precisamos pregar o Evangelho para todas as pessoas, até para as boazinhas. Amém? Até para as que são melhores do que nós em muitas questões. Porque o que leva a pessoa para a eternidade é crer no Salvador Jesus Cristo. Então, por isso que devemos não só desejar, não só pregar, cada um do seu jeito, mas também orar para que isso aconteça. Amém? Orar para que isso aconteça. Não só essa, como várias outras passagens nos ensina que a principal preparação para que o Senhor nos use para pregar o Evangelho é a oração. Talvez você poderia me contar uma experiência de em momentos que você pregou Jesus. E aqui eu não estou falando no formato de pregação não, porque no relacionamento ali no dia a dia, no futebol, ou na escola, ou no trabalho, a gente prega não nesse formato de pregação, amém? É no formato mais ali, mais natural, mais orgânico, entendendo os dilemas da pessoa, entendendo as necessidades da alma dela e mostrando para ela como que Jesus é a resposta. Amém? Então é assim que a gente prega. E a melhor preparação e primeira de todas é a oração, para que o Senhor nos dê sabedoria, para que o Senhor nos conduza. Qual talvez você poderia me contar experiências em que depois você ficou assim, como que eu falei, eu não sei de onde que eu tirei aquilo, como que eu falei da forma que eu falei, e é o Senhor quem vai nos capacitando. Amém? Mas essa passagem nos ensina que devemos orar por isso. Amém? Devemos orar para que isso aconteça. Verso 2, ele diz: orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Aqui ele acrescenta um motivo de oração que às vezes a gente esquece também. Ele pede, primeiro para eles missionários, né? Orem também para que a gente seja livre das pessoas perversas e más. Irmãos, tem gente ruim nesse mundo. Eu falei daqueles que não creem, mas são pessoas boas. Mas deixa eu dizer, a gente também não pode esquecer que existem pessoas perversas e más. E Paulo sabia do que estava falando. Se você se lembrar, na 9ª pregação da primeira carta, que o título lá no Facebook ou no YouTube vai ser Perseguidos por causa do Evangelho, Paulo fala no capítulo 2 também da primeira carta sobre as perseguições que ele passou. A gente, talvez se você se lembrar, ele fica pouco tempo na cidade de Tessalônica porque judeus religiosos começam a persegui-lo e procurá-lo para matar. Então os irmãos têm que pegar ele escondido e ele tem que literalmente fugir para a cidade de Bereia. E nós sabemos como que esses judeus não só tentaram matar Paulo e ele teve que fugir, como estavam perseguindo e até mesmo matando os cristãos tessalonicenses. Então, existem pessoas perversas e más. A igreja, os cristãos de modo geral, têm inimigos. Às vezes a gente tem uma teologia de que Cristo nos mandou orar e fazer o bem pelos inimigos. E aí às vezes a gente acha que a gente não devia ter inimigo. Ah, não, eu sou crente, eu não posso ter inimigo. Não. Você não pode ter alguém que você põe o selo nele assim, você é meu inimigo, não pode partir de você, que a Bíblia diz que no que depende de você, estejam em paz com todos, Romanos 12, 18. Mas existem pessoas que se colocam na posição de inimigos dos cristãos e da igreja. Nós estamos chegando a dezembro agora, vocês vão ver o tanto de inimigos da igreja que vão aparecer para zombar de Cristo, para zombar do Natal, para fazer sátira, porque para muitas pessoas não basta não crer, eles têm que atacar também a nossa fé. Quantos irmãos nossos morreram? Recentemente eu lembro que nas últimas semanas em alguma pregação eu usei o exemplo dos nossos irmãos na Nigéria, que só esse ano, se não me falha a memória o número agora, não botei no esboço, foi mais de 14 mil nigerianos cristãos que foram mortos simplesmente por serem cristãos. Eu lembro que eu dei para vocês procurarem no Instagram e no YouTube o canal Portas Abertas, que é um canal, um portal que trata, que divulga informações apenas sobre a igreja perseguida.
Talvez você poderia pensar, como assim que você só divulga a situação dos irmãos da igreja perseguida? É para nós que temos liberdade entendermos e lembrarmos que cristãos são perseguidos simplesmente por serem cristãos. Então não podemos esquecer disso. Existem pessoas más e perversas que para elas não é suficiente não crer, elas têm que atacar. Talvez você poderia me contar uma história real de alguém ou alguém que já te perseguiu ou persegue, simplesmente porque você é cristão. Existe, amém? Existe perseguição, existem pessoas más e pessoas perversas. Paulo lidou com isso. Paulo, quando em 2 Coríntios capítulo 11 vai falar do sofrimento dele, ele fala lá que, se não me falha a memória, 1 ou 2 vezes ele foi apedrejado a ponto de quase morrer. Então existem pessoas perversas e pessoas más, e nós vamos encontrar com elas no meio do caminho. Por isso que Paulo fala, orem para que sejamos livres dessas pessoas. Devemos orar, meus irmãos. Aqui deixa eu abrir um parênteses que eu não devia abrir, mas eu não quero que vocês entendam esse ponto aqui, porque na minha percepção, eu vejo o cristão que também leva por um lado que na minha percepção é errado, tá? Qualquer coisinha que acontece, estou sendo perseguido, estou sendo invejado, aí meu carro estraga, eu pego e falo, é inveja dos outros. Para, irmãos, para com essas superstições que não são nem evangelho. Pastor, você está falando que não existe inveja? Não, existe inveja. A Bíblia diz que os religiosos lá crucificou Jesus e entregou ele à morte por inveja. Existe inveja. O ponto é que não existe essa inveja poderosa. Sabe quando o crente supersticioso acha que existe inveja poderosa? Que se a pessoa invejar, o sexto pneu do seu carro fura. Irmãos, deixa eu dizer, não existe, tá? Essa inveja poderosa. Essa inveja que tem o poder de fazer seu carro furar o pneu, o teto da sua casa cair. Deixa eu dizer, isso não existe. Agora, o que ainda quero pregar só sobre inveja aqui para poder coisar, mas deixa eu, quem sabe dezembro ou janeiro sem série, né? Agora, o que existe a inveja é a pessoa ficar desejando o que você quer, mas deixa eu dizer, isso faz mais mal para ela do que para você. Isso vai fazer mal para você se na inveja dela ela começar a ter atitudes para te prejudicar. Então talvez um companheiro num serviço invejoso, aí ele vai inventar uma mentira para o patrão. Aí ok. Mas só de invejar, só de ter aquele olho gordo, acontecer as coisas de errado com você, para com isso, porque isso é superstição. Amém? Então não estou dizendo que essa questão de Deus me livre das pessoas más, não é para você, Deus me livre da... Lembra da música da Rita Lee? Deus me proteja da sua inveja? Quem conhece? Quem conhece essa? Para com isso, porque isso é superstição, mas eu falo mais sobre isso no outro dia, né? Tá aí um assunto para mim, que há muito tempo eu quero falar e eu desenvolvo depois. Então, esse texto não é sobre isso. Esse texto é sobre perseguição, amém? Concreta, de fato. Então, Paulo diz, orem para que o Senhor nos livre de pessoas perversas e pessoas más. Pessoas que contam fake news, que caluniam, essas são as pessoas perversas e más. E Paulo diz que nós devemos orar para que o Senhor livre, em primeiro lugar, os missionários, que hoje a gente chama de missionários, porque especialmente, por exemplo, não sei se você sabe, mas a Europa é um continente assim, pós-cristãos. Então não é fácil, por exemplo, fazer missão na Espanha, nos países da Europa. Então nós temos que cobrir nossos irmãos com oração. Não é fácil na China, na Coreia do Norte. Então temos que orar por eles, irmãos. Amém? Paulo nos instrui a orar por aqueles que estão na linha de frente, sujeitos às pessoas perversas, mas também se aplica a nós hoje. Amém? Em menor grau, com certeza. E aí ele diz o porquê. Por que existem pessoas assim? Porque a fé não é de todos. Irmãos, nem todo mundo crê no Evangelho, nem todo mundo acredita em Deus, no nosso Deus. Estava conversando com uma pessoa recentemente, uma pessoa que tem sido atraída por uma outra religião, e aí conversando com ela, ela falou, não, mas eles também são monoteístas. O que isso significa? Acreditam num único Deus. E aí eu estava explicando para ela, que o fato de acreditar num único Deus não significa que eles acreditam no mesmo Deus que eu acredito. Porque eu acredito num único Deus criador dos céus e da terra, mas que esse Deus é o Deus revelado na Bíblia e no seu Filho Jesus Cristo. Agora, você pode ser monoteísta, acreditar num único Deus, mas não acreditar que esse único Deus é o Deus da Bíblia. Então, entende? E aí deixa eu dizer, a fé não é de todos.
A fé não é de todos. Eu sempre gosto de lembrar Apocalipse capítulo 9, que diz que naquele dia do juízo final, mesmo sofrendo, muitos não crerão no Evangelho. E continuarão blasfemando contra Deus, mas não se arrependerão dos seus pecados, não se arrependerão dos seus pecados de homicídio. E aí Apocalipse capítulo 9, verso 20 e 21, dá lá a lista dos pecados. Então deixa eu dizer para vocês, devemos também nos lembrar que a fé não é de todos. A fé não é de todos. Nem todos creem no Evangelho. Deixa eu dizer para vocês, nem todo mundo que está na igreja crê no Evangelho e nasceu de novo de verdade. A fé não é de todos. É por isso que sempre existiu e sempre vai haver pessoas perversas e más. E devemos tomar cuidado, devemos orar para que o Senhor nos livre dessas pessoas. E também importante, nos dê discernimento, o dom de discernimento, para a gente discernir essas pessoas e não gastar com elas. Amém? Não é uma oração errada, irmãos. Fiz agora 15 anos de caminhada. Eu olhando para trás, eu vejo que já teve pessoas no meio do caminho que foi só para perder tempo, foi só para desgastar. E devemos pedir ao Senhor discernimento. Amém? Para que a gente não se desgaste com essas pessoas. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus fazia isso. Ele não se desgastava com todo mundo. Amém? Ele não gastava, especialmente com os fariseus, os religiosos. Ele não gastava com eles. João capítulo 2, último verso do capítulo 2, se não me falha a memória, diz que Jesus conhecia o coração das pessoas, que ele não se deixava levar por eles, porque ele conhecia o coração deles. Então é a gente orar para pedir ao Senhor discernimento, para que ele nos ajude a discernir pessoas e pessoas. Amém? Para que a gente não se desgaste, não seja a nossa energia, nossa vitalidade espiritual sugada, desgastada por pessoas que não tem a fé verdadeira ainda. Amém? Mas por que a gente precisa orar? Para que a gente também não faça errado, Porque às vezes a gente vai estar abrindo mão de pessoas que elas só são mais fracas na fé e precisam inclusive da nossa ajuda. Então por isso que é preciso orar, para que o Senhor nos dê essa sabedoria de saber diferenciar o que nem sempre é fácil. Amém? Nem sempre é fácil discernir uma pessoa que ainda não é da fé com uma que talvez ela só está fraca na fé e ainda não consegue estar no mesmo ritmo que a gente, Verso 3, olha o que ele diz: mas o Senhor é fiel. Mas o Senhor é fiel. Irmãos, se você já leu a Bíblia, parte dela, você vai ver que toda a Bíblia louva e exalta a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é um dos atributos de Deus, um dos perfeitos atributos de Deus. Assim, os Salmos, se você pegar a Bíblia no celular, e não sei se você sabe, mas tem como você pesquisar por palavra só no livro. Então você entra lá no Salmo e pesquisa a palavra fidelidade só no livro dos Salmos, e o aplicativo te dá todos os versículos que falam da fidelidade do Senhor. Eu fiz isso preparando o esboço. Assim, você perde de vista o número de versículos nos Salmos, só para falar dos Salmos, que exaltam e glorificam a fidelidade do Senhor. Que a fidelidade do Senhor é de geração em geração, é para todo sempre. A fidelidade de Deus, ela é louvada em toda a Bíblia. No Novo Testamento, o verso que eu mais gosto é 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, em que Paulo diz assim: ainda que sejamos infiéis, todavia ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Irmãos, mesmo quando a gente é infiel ao Senhor, a Bíblia diz que Deus permanece todavia fiel, porque ele não pode negar quem ele é. Ele é fiel e ponto final. A nossa natureza não é ser fiel. Entende o que eu vou dizer aqui? A fidelidade a nós é uma prática, é um exercício, não é parte da nossa natureza. Tanto que todos nós, a gente às vezes balança, às vezes a gente é infiel, em vários sentidos aqui, mas aí outrora a gente volta à fidelidade, tanto ao Senhor quanto a... Enfim, a gente acaba cambaleando entre a fidelidade e a infidelidade, mas a Bíblia diz que nós somos assim, mas o Senhor não. O Senhor, ele permanece fiel, porque nem se ele quisesse ser infiel, ele conseguiria, porque é da natureza de Deus ser fiel. Irmãos, essa é uma excelente notícia para nós. O Senhor é fiel. Mas Deus é fiel assim. Eu já preguei nessa série de que
Paulo talvez discerniu que em meio às perseguições dos irmãos, talvez deixasse um pinguinho de dúvida tomar o coração deles de, mas se esse Deus é o verdadeiro, se Cristo é o verdadeiro Salvador, por que a gente está sofrendo tanto? A gente sofria menos antes de virar crente. E talvez, principalmente momentos de luta, momentos de deserto, né? Momentos de luta, de deserto, o Satanás trabalha para lançar aquela seta inflamada, os dardos inflamados do maligno, e uma das principais coisas é ele tentar tocar na fidelidade do Senhor, de nos levar a questionar, será que Deus está mesmo comigo? Será que Ele está vendo mesmo tudo que eu estou passando? Será que Ele está vendo toda essa minha dor? Mas Paulo diz, mas o Senhor é fiel, meus irmãos. Deus é fiel, e Ele permanece fiel, ainda que sejamos infiéis. Irmãos, essa é para mim, uma das mais maravilhosas, boas notícias do Evangelho, que na ceia nos é lembrado através do cálice, de que a aliança que Deus tem conosco, ela não é baseada na nossa fidelidade. Vamos lá. Quantos casamentos, que é uma aliança, a gente vê acabar, porque um dos dois foi infiel? Sim ou não? Há inúmeros. Alianças acabam, amizades acabam, porque um dos dois foi infiel. Agora, o relacionamento que nós que cremos no Evangelho temos com o Senhor, ela não é baseada na nossa fidelidade. Deus não vira para a gente e diz assim, se você permanecer fiel a mim, eu vou permanecer fiel a você. Mas se você quebrar a aliança, eu também vou pegar ela, a minha, e vou jogar fora. Irmãos, a aliança e o relacionamento que nós temos em Deus, em Cristo Jesus, ela não é baseada na nossa fidelidade. Ela é baseada na obra consumada na cruz do Calvário. Por isso que o cálice que nós celebramos na ceia é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Por isso que ela é inquebrável. Por isso que mesmo quando somos infiéis, o Senhor não pega, deixa eu dizer, a gente pode pegar a nossa aliança com Deus e jogar num canto e falar, não quero e tudo mais, mas o Senhor jamais, usando essa imagem, tira a aliança dele que ele tem conosco, porque ele é fiel. Amém? Ele é fiel. É por isso que Davi diz, cai o justo 1000 vezes e 1000 vezes o Senhor vai levantá-lo. Porque não é pelo que o justo faz, é por quem Deus é. Por isso que o nosso relacionamento com Cristo, ele é estável, ele é firme. E Paulo diz em Romanos 8 que nada nem ninguém pode nos separar. Mas não é por causa da nossa capacidade em manter essa aliança, mas é por causa de Deus ser fiel. É por isso que assim, a gente pode até se desviar como ovelha desgarrada, mas o Senhor vai nos buscar, vai nos resgatar. Ele vai nos resgatar, porque Ele é fiel, e Ele jamais perderá nenhum daqueles por quem Ele deu a sua vida. Jesus não orou isso em João 17? Eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deste, a não ser o filho da perdição, porque já estava escrito que aconteceria. Se Jesus não perdeu nenhum daqueles com quem Ele estava nessa terra, Ele jamais perderá um daqueles que creem nele. O Senhor é fiel. E aí Ele diz, o Senhor é fiel e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Primeira coisa, Deus nos fortalecerá. E deixa eu dizer, quem está falando isso aqui, irmãos, é o apóstolo Paulo. É aquele que lá em Corinto, ele vai dizer que ele se gloriava na sua fraqueza. Paulo dizia assim, se tem alguma coisa que eu tenho que me gloriar, me vangloriar, é na minha fraqueza. Mas sabe por quê? Porque quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Paulo falou e podia dizer para os Tessalonicenses, Deus vai fortalecer vocês nessa caminhada que já está sendo dura, porque Ele me fortalece, é Ele que tem me fortalecido. Paulo diz, por quantas vezes eu com espinho na carne, eu orei pedindo ao Senhor para tirar, e Ele falou, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, até quando somos fracos, o Senhor nos sustenta. Por isso que eu disse que, irmãos,
Até quando a gente está num momento da nossa caminhada cristã, que todos nós passamos, se não passamos ainda, vamos passar, pode ter certeza, de fraqueza espiritual. Que a gente baixa a guarda mesmo, que a gente para de orar, para de jejuar, para de ler a Bíblia. Se não tiver os irmãos no nosso pé, a gente para de congregar. Todos nós passamos por momentos assim, irmãos. E ainda que por fora a gente consiga manter o sorriso e continuar fazendo tudo isso, só Deus sabe por dentro como a gente está. Mas deixa eu dizer, até quando a gente passa por isso, deixa eu dizer para você, não significa que o Senhor te abandonou. Não significa que o Senhor abre mão de você. Porque é Ele quem nos fortalece. Eu disse isso, se não me falha a memória, na última pregação. Quantos nós já tivemos aquela sensação ou aquela experiência de... fora do contexto da igreja, a gente diz assim, eu não sei de onde que eu tirei força. Quem já passou por experiências? Eu não sei de onde que eu tirei força. Olha, da onde quem não crê tira força, eu não sei. Aí nem eu, se você não sabe, muito menos eu. Agora, nós cristãos, deixa eu dizer, nós sabemos de onde tiramos força. A nossa força vem do Senhor. Porque Ele é fiel e olha o que Paulo está dizendo, Ele vai fortalecer vocês. É o Senhor quem opera em nós o querer e o efetuar, irmãos. É Ele quem nos fortalece. Não separei porque também eu ia estender demais, mas são inúmeros os versos só no Novo Testamento que diz que é o Senhor quem nos fortalece. É Ele que nos dá força. Os salmos inúmeros dizem, a minha força vem do Senhor, o Senhor é a minha fortaleza. O Espírito Santo em Isaías 11 é chamado de Espírito de fortaleza, porque é Ele que nos fortalece, irmãos. Portanto, tudo o que precisamos fazer, é como diz a velha canção, é continuar aos pés da cruz, porque a força vai vir. A força vai vir. A força para passar pelas lutas, pelas tribulações. Irmãos, se você já é crente já há alguns anos, você sabe que não tem outra explicação, é só o Senhor mesmo que nos fortalece, porque se a gente olha para trás e vê tudo que a gente já passou, a gente diz, Senhor, a única explicação é que o Senhor está segurando a minha mão, porque eu já soltei. É o Senhor quem segura a nossa mão, irmãos, é Ele quem nos fortalece, e deixa eu dizer, continuará nos fortalecendo. Amém? Ele os fortalecerá, e os guardará do maligno. Aqui também é importante. Outro erro que eu vejo os cristãos cometerem, às vezes, é exagerar demais a ação de Satanás. Porque é dois extremos, meus irmãos. Um é ignorar que Satanás age, e a gente não pode ser inocente a ponto de achar que Satanás não age, não está agindo, não agirá, não age em circunstância. Satanás está aí ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Satanás está aí. Nessa carta aos Tessalonicenses, nós vimos lá na primeira, que Paulo já tinha tentado visitar os Tessalonicenses, e o que ele diz na primeira carta? Satanás me impediu. Então Satanás age nas circunstâncias, nas situações, o maligno age. Agora, o outro erro, então a gente não pode ser inocente e achar que ele não age. Agora, tem um outro erro que a gente não pode cometer, que é exagerar demais a ação de Satanás. Você já viu aqueles crentes que têm medo demais de Satanás? Você já viu? Não, isso é... Qualquer coisa que acontece é o Satanás, que Satanás... Irmãos, vamos lá, vamos colocar o Satanás no devido lugar dele? Martinho Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. Que assim como a gente põe um cachorro na coleira e a gente segura e ele vai só até onde a gente colocou a distância da coleira, é o Satanás. Lembra da história de Jó, que para mim é a melhor ilustração clara de como que Satanás age, mas ele age dentro da medida de que Deus permite. Então não vamos exagerar a obra de Satanás, porque olha o que Paulo diz, Deus vai nos livrar do maligno. Não estou dizendo que nessa vida, dentro da soberania de Deus, Deus em algum momento não permita que Satanás de alguma forma nos afete de alguma forma. Mas o que a gente não pode esquecer é que ainda que aconteça, assim como a história de Jó nos revela, Deus ainda está sob o controle de todas as coisas. E Ele vai nos livrar do maligno. 1 João capítulo 5, verso 18, um dos textos favoritos, João diz assim, pois aquele que é nascido de Deus não continua vivendo no pecado, pois Jesus Cristo, aquele que nasceu de Deus, os protege e o maligno não toca. Irmãos, Satanás não pode tocar na sua vida se não for permissão de Deus.
Novamente, a história de Jó, não tem como eu não citar, porque ela desenha para nós essa realidade. Satanás começa pedindo a Deus. Na história de Jó, Deus permite. Pode acontecer de, em alguma medida, Deus permitir que Satanás, de alguma forma, nos aflige em algum momento? Irmãos, vamos lá, pode. Amém? Pode. Mas deixa eu dizer, o que a gente não pode é exagerar, achando que agora Satanás vai acabar com a minha vida. Não, Satanás não tem esse poder sobre a nossa vida. Amém? Por quê? Porque Deus nos livra e nos livrará do maligno. Amém? Ele nos livrará do maligno. Deus é soberano, soberano até mesmo sobre as obras de Satanás. É por isso que eu não acredito nessas... É por isso que eu não tenho medo de macumba, é por isso que eu não tenho medo de olho gordo, de nada disso. Pegaram o seu nome, colocaram na boca de um sapo, costuraram e enterraram dentro de um cemitério. Coitado do sapo, né? Morreu à toa. É basicamente isso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Satanás não pode tocar na nossa vida sem a permissão de Deus. E esse verso e vários outros nos diz que Deus nos livrará do maligno. Amém? Deus nos livrará do maligno. Ele nos livrará do maligno. A gente não pode ser, novamente, e eu fecho o ponto, não podemos ser inocentes com relação à ação de Satanás. Mas nós não podemos, de um outro lado, também exagerar a forma como Satanás age, achando que em alguma medida ele tem poder contra Deus. Amém? Então, Deus nos livrará do maligno. Verso 4. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Irmãos, olha o que Paulo diz. Temos confiança em Deus de que vocês não só estão praticando, como continuarão praticando tudo aquilo que nós lhes ordenamos e ensinamos. Aqui eu vou dizer para vocês, esse verso 4 é a maior alegria de um pastor ou de um líder. A maior alegria. Qual que é a alegria? É poder ter confiança em Deus de que a igreja, os irmãos, não só estão praticando tudo aquilo que Ele tem ensinado, como vão continuar a fazer. Lembrando que no contexto aqui, Paulo pregou o evangelho para eles, depois teve que sair, e Paulo, até o momento, não tinha conseguido voltar para visitá-los. Mas olha o que ele diz: eu tenho confiança em Deus de que vocês estão, e aqui eu vou parafrasear, mesmo com a minha ausência, praticando tudo que eu tenho ensinado, e vão continuar a fazer. 1 João, na sua carta, terceira carta de João, capítulo 1, verso 4, João diz assim para a igreja que ele escreve na terceira carta: eu não tenho maior alegria do que essa, do que saber que os meus filhos estão andando na verdade. Essa é a maior alegria de um pastor e de um líder. É poder ter a confiança, é poder ter a certeza, é poder saber que tudo o que ele tem ensinado para a igreja não tem sido em vão, mas que eles estão praticando e continuarão praticando. Irmãos, essa é a maior alegria de um líder, é poder dizer isso. Essa é a confiança que eu tenho. Confiança, em primeiro lugar, no Senhor, de que Ele, em primeiro lugar, vai continuar trabalhando, está trabalhando e vai continuar trabalhando na vida de vocês, mas também naquela parte da responsabilidade dos irmãos, de que os irmãos, assim como ele disse lá na primeira carta, no capítulo 2, verso 13, de que vocês receberam a nossa palavra, não como palavra de homens, mas palavra de Deus, e ela está transformando vocês. E agora ele volta a dizer, vocês estão praticando, e eu tenho certeza e confiança no Senhor, de que vão continuar praticando aquilo que eu tenho ensinado. Então esse, irmãos, é a maior alegria de um líder. É poder saber que a igreja não só está praticando, como ela vai continuar praticando tudo aquilo que o apóstolo Paulo, e nesse caso, estava ensinando para eles. Verso 5, e aí ele termina com a oração de novo. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Novamente ele termina com a oração. Por quê? Porque, irmãos, é o Senhor quem faz. É o Senhor quem conduz o nosso coração ao amor de Deus.
É o Senhor quem nos conduz à perseverança de Cristo. Novamente, até mesmo, deixa eu dizer, não tem aquele verso em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo? Esse verso 5 nos ajuda a entender que nem mesmo a nossa perseverança é obra das nossas próprias mãos. Porque Paulo diz que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Até a nossa perseverança, irmãos, é uma obra da graça de Deus na nossa vida. É uma obra de Deus na nossa vida. A força para perseverar, aquele sentimento de mesmo em meio às lutas, eu não vou parar, eu vou perseverar até o fim, eu vou ficar firme até a volta de Jesus. Não importa o que aconteça, custe o que custar, irmãos, até quando a gente está com esse espírito e esse coração, é obra do Senhor na nossa vida. Por isso que Paulo ora também. Senhor, conduz o coração deles ao amor de Deus e à perseverança, porque tudo do início ao fim é obra do Senhor. E aqui um detalhe importante que eu não posso deixar de fazer uma aplicação. Por que Paulo volta e meia ora? E no verso 4 ele diz que ele tinha confiança no Senhor de que eles iriam continuar praticando. No verso 5 ele ora dizendo que o Senhor conduz o coração de vocês ao amor e à perseverança. Vou fazer mais uma aplicação aqui, porque Paulo sabia que não era obra dele. Por mais que por um período e até mesmo no momento da carta, ele foi um instrumento do Senhor para ministrar a igreja aos irmãos, Paulo sabia que não era obra dele, irmãos. E como pastor, eu também preciso constantemente lembrar disso, e vocês também precisam se lembrar disso. De que a obra que Deus faz nas nossas vidas, é muito bom a gente ser usado por Deus. Certo? É muito bom, é um dos maiores privilégios que Deus nos concedeu, é que Ele escolheu usar nós uns aos outros para ministrar uns aos outros. Ele nos escolheu como instrumentos. Ele também não vai descer pessoalmente ou vai mandar um anjo. Não, Ele escolheu nos usar. Amém? E esse é um privilégio poder ser usado por Deus. Mas a gente não pode confundir o privilégio que Ele nos concede como Deus precisa de mim. Deus não precisa de mim. Amém? Deus não precisa de mim nesse sentido. E aqui a gente entende que a gente sempre precisa lembrar, tanto eu como líder, como pastor, mas a igreja também, os irmãos também, de que toda a obra que Deus faz no nosso meio é uma obra dele, principalmente. Amém? É uma obra dele. E que é ele quem vai continuar conduzindo a igreja, os irmãos, a praticar e continuar praticando ao amor de Deus e a perseverança do Senhor. Amém? Porque eu não lembro agora, falhou minha memória. Até escrever a segunda carta, eu lembro, tenho certeza que Paulo não tinha conseguido voltar para Tessalônica para visitá-los. Eu não lembro, está me falhando a memória agora, se ele conseguiu voltar em algum momento. Está me falhando a memória, não sei se a minha memória está me traindo, mas eu acho que Paulo não consegue voltar em Tessalônica para visitá-los. Então aqui está o apóstolo escrevendo para eles, na esperança e na expectativa de conseguir voltar em Tessalônica. Mas aí eu não lembro agora se ele consegue. Mas, se a minha memória não está me traindo, eu acho que ele não consegue visitar Tessalônica depois dessa carta. Então aquele desejo de voltar para ajudar de perto os irmãos, ele nunca mais cumpriu, ele nunca mais teve. Mas ainda assim, ele sabia que a igreja permaneceria. Por quê? Porque a confiança dele estava no Senhor. Amém? É muito bom e devemos querer celebrar e sempre ter os nossos irmãos que são usados pelo Senhor perto, né? Devemos desejar. Falando aqui, né? Eu não tenho vontade nenhuma de sair de Lafayette. Amém? Nenhuma de sair de Lafayette. Quero ficar aqui. Até ficar velho, né? Até aposentar velho aqui. Mas devemos ter isso em mente. E se acontecesse? Amém? Devemos nos lembrar de que a nossa confiança, acima de tudo, deve estar em quem? Deve estar no Senhor. Amém? Vamos orar? Para resumir então essa pregação, em primeiro lugar, devemos orar pelo avanço do Evangelho e da igreja. Faça disso motivo das suas orações e intercessões. Em segundo lugar,
devemos pedir a Deus discernimento e livramento de pessoas más e perversas. Terceiro lugar, devemos lembrar, louvar e descansar na fidelidade de Deus. Amém? É motivo de descanso. Ainda que eu seja infiel, Ele vai permanecer fiel, Ele vai me sustentar, Ele vai me fortalecer, Ele vai me dar forças. Deus está comigo, Ele é fiel. Quarto lugar, novamente, não podemos exagerar a ação de Satanás. Em quinto lugar, devemos, e aí cada um particularmente, praticar, e aí aqui fazendo uma aplicação. Nós já estamos na antepenúltima pregação dessa série. Essa é a 7ª da segunda carta, mais 24 da primeira. Então já são mais de 30 pregações. Deve dar em total, acho que 35 pregações. Então é muita coisa que a gente aprendeu nessa carta. Então todos nós devemos ter em mente que devemos pôr em prática tudo que a gente tem aprendido, para falar só dessas cartas, né? Que já é bastante coisa. E por último, vamos orar, porque também devemos reconhecer que tudo isso é obra do Senhor, e que sem Ele, nada disso acontece ou acontecerá. Amém? Fique de pé e vamos orar. Oremos ao Senhor, que não só tem feito, mas fará e continuará fazendo essa obra na nossa vida, nos nossos corações, na nossa igreja. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa carta que nessas cartas que nós aprendemos tanto esse ano, Pai. Nós Te louvamos, Pai. Como temos aprendido nessas cartas aos Tessalonicenses, Pai. E nós Te louvamos, Pai. Te louvamos porque, a exemplo de como Paulo sempre está repetindo nessa carta, nós reconhecemos e louvamos porque tudo é obra do Senhor do início ao fim. Nós Te louvamos porque é o Senhor quem nos fortalece. Nós Te louvamos porque é o Senhor quem nos conduz ao amor de Deus. É o Senhor mesmo quem nos conduz à perseverança de Cristo. É o Senhor que nos fortalece em meias lutas. É o Senhor que nos faz perseverar em meio aos sofrimentos, em meio às batalhas da vida. É o Senhor quem nos mantenha por meio da Tua fidelidade. A Tua fidelidade é grande, a Tua fidelidade é eterna, a Tua fidelidade permanecerá de geração em geração. E ainda que sejamos infiéis, o Senhor todavia permanece fiel, e nós Te louvamos por isso, Pai. Te exaltamos por isso. Obrigado pela obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas nesses últimos anos. Obrigado, nós já Te louvamos porque cremos que o Senhor continuará pela Tua fidelidade fazendo essa grande obra da santificação na nossa vida, Pai. Também oramos pedindo ao Senhor discernimento, Pai, discernimento de espírito. Nos ajude a discernir e a ter sabedoria para discernir, Pai, as pessoas más e perversas, Pai, porque a fé não é de todos, o Senhor nos diz nessa passagem. Nos ajude a discernir, Senhor, daquelas pessoas que não creem, não se converteram, não nasceram de novo e são perversas e más. Não só aquelas que perseguem a igreja, não só aquelas que perseguem a nós por sermos cristãos, mas aquelas que também agem com toda a astúcia, com toda a malícia ali, com todos aqueles que nós poderíamos dizer que são são joios disfarçados de trigos, ou são lobos em peles de cordeiro e que estão também nos nossos meios. Nos dê discernimento, nos dê sabedoria, para que venhamos discernir essas pessoas, Senhor, para que não nos desgastemos com ela, Pai. Não, vamos dizer assim, não faremos o mal a essas pessoas, mas é tão somente para que o Senhor nos dê discernimento, para que saibamos como lidar com essas pessoas, Pai. Oh Deus, nós Te louvamos, Senhor, e também oramos, Pai, pelo avanço do Teu Evangelho, pelo avanço da Tua igreja. Queremos ver mais e mais pessoas crendo no Evangelho, queremos ver o Evangelho se propagando cada vez mais na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo, Pai. Já que mencionamos e lembramos aqui, oramos mais uma vez pela vida do pastor Jefferson, pela Dani, pelo Léo, pela Amanda, Pai, que estão indo agora dia 6 para a Espanha, para poder levar o Evangelho, para poder ajudar no avanço da Tua igreja lá. Nós oramos por esses irmãos tão queridos nossos, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor os sustente, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os livre de todo o maligno, que o Senhor os livre de pessoas más e perversas na Espanha, que o Senhor dê a eles ousadia, graça, poder do Espírito para pregar o Evangelho na Espanha e ajudar no avanço
avanço do teu evangelho e da tua igreja na Espanha, e que tudo, Pai, seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos para casa? Pai, nós te louvamos por essa manhã, por este culto, Senhor. Nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que possamos estar cada vez mais unidos na Tua graça, na Tua palavra, celebrando e praticando tudo que o Senhor tem nos ensinado. Oramos, Pai, pelo culto da noite, que o Senhor abençoe também, que o Senhor abençoe a palavra, que o Senhor abençoe a pregação, os louvores. Oramos pelos nossos irmãos que vêm à noite, Pai, para que possamos continuar firmes como igreja, para que a gente termine o ano bem, Pai, e que grandes coisas o Senhor prepare para nós. Nós confiamos e cremos nisso por o ano de 2026. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês. Sede-vos em paz, que o Senhor vos acompanhe e dê uma semana abençoada para vocês. Deus abençoe.